Adivinha aí, adivinha, qual que é o ponto de entrada de todas as requisições? No PHP, o index.php. Preste muita atenção, essa parte é importantíssima. Essa parte aqui muitas pessoas erram. No PHP, o index.php, ele recebe todas as requisições. O index.php recebe todas as requisições. No index.php é onde acontece tudo. Então, no index.php é onde recebe todas as requisições. Tudo tem que acontecer no index.php. Tudo tem que acontecer no index.php. Eu vou abrir aqui novamente o Laravel. Veja que aqui no Laravel é onde ele está recebendo a requisição. E aqui no index.php, ele já está colocando o autoload aqui do Composer. Ele já está trabalhando aqui com o app.php. Dentro desse app.php, onde praticamente tudo está acontecendo. É onde a aplicação ela está sendo rodada, está sendo criada. Está vendo aqui, ó, run the application. Então, tudo está acontecendo aqui. Então, todas as requisições, elas vêm aonde? Elas vêm para o index.php. Por que eu estou dando bastante foco nisso? Porque eu vejo que muitas pessoas criam os seus sistemas da seguinte maneira. Olha só, elas vêm aqui, deixa eu só criar, vai ser PHP. Já tem uma pasta PHP, então eu vou entrar nessa pasta PHP. Eu vou abrir aqui no VS Code. Muitas pessoas criam os seus projetos da seguinte maneira. Deixa eu só deletar tudo isso aqui, porque não tem mais a necessidade de ter tudo isso. Muitas pessoas criam os seus projetos fazendo o seguinte. Vem aqui, cria, sei lá, o index.php. Depois vem aqui e cria a página about.php. Depois vem aqui e cria a página, vai ser login.php. Não, você não faz isso, pelo amor de Deus, não. Você só vai criar esses arquivos aqui com esses nomes para carregar as views dentro do template principal. Então, isso aqui, ó, ele não pode ser uma página separada. Tudo isso aqui, ó, o login, o about, ele tem que estar sendo carregado aonde? Tem que estar sendo carregado dentro do index.php, porque o index.php, ele é o ponto de entrada, é onde todas as requisições vão passar, é o index.php. Então, por que você acha que eu coloco lá no index.php? Por que você acha que eu coloco lá o session start? Por que você acha que eu inicio a sessão lá no index.php? Porque no index.php é onde tudo vai ser carregado, é onde a minha aplicação vai ser carregada, é onde as rotas vão ser carregadas, é onde os controllers vão ser carregados, é onde as views vão ser carregadas, tudo vai ser carregado no index.php. Então, como eu sei que tudo vai acontecer no index.php, o que eu faço? Eu coloco aqui um session start, pronto. E coloco aqui também um require, vai ser o composer não, perdão, o vendor autoload.php, porque agora eu sei que todas as minhas classes, todos os controllers vão ser carregados aonde? Vão ser carregados aqui no index.php. Porque se você criar um site, criar um sistema, e aqui na URL, por exemplo, localhost 8000, daí para entrar no login, se você vier aqui e colocar barra login.php, tá errado, não adianta, tá errado, não adianta, tá errado. Não pode carregar isso aqui como se fosse um arquivo separado. Tem que ser carregado onde? Dentro do index.php ou em um sistema de rotas, enfim. Mas tem que ser carregado dentro do index.php. Porque agora na hora que você coloca aqui um session start, um require no vendor autoload.php, tudo vai ser carregado dentro do index.php e tudo vai ter acesso a isso aqui. Deu para entender, né? E por que você acha que eu coloco o autoload das minhas classes do Composer somente no index.php? Porque tudo acontece no index.php. Por exemplo, quando eu crio um sistema MVC, as rotas, os controllers, as views, tudo mais acontece no index.php. Tudo acontece no index.php. Isso tem que ficar claríssimo para você. Tudo acontece no index.php. As requisições são feitas direto no index.php. No Laravel, por exemplo, se eu for ver o index.php e mexer nele, eu vejo que ele é o ponto de entrada de todas as requisições. E tudo acontece. Eu já mostrei isso para você. Tudo acontece lá no Laravel, no index.php. E se você prestar atenção no index.php, olha só, se você prestar atenção no index.php lá do Laravel, deixa eu só abrir ele novamente aqui, ó. Deixa eu só vir aqui no meu terminal. Eu vou entrar aqui bem rapidamente no Laravel. Se você perceber aqui no index.php, tem o seguinte, olha só, tem esse request capture. Eu vou clicar nele e agora tem aqui, ó, create from
base e tem esse create from globals. Eu clico aqui, olha só tudo acontecendo aqui, ó. Ele está pegando a requisição e trabalhando aqui com o content type, application, request method, get, put, delete, patch, enfim. Tudo o que acontece no Laravel, ele está sendo carregado aonde? Ele está sendo carregado aqui, ó, no index.php. E tá vendo essa classe aqui de request? Ele está criando o objeto de request aonde? Ele está criando o objeto de request aqui no index.php. Olha só, request capture. Ele está pegando a requisição e está, por exemplo, vindo aqui, ó, trabalhando com request method, get, trabalhando com put, delete, patch. Se eu for agora no meu web.php e der aqui um dump, um var dump aqui no request, nesse request aqui, você vai ver que vai aparecer lá no meu navegador, ele vai aparecer um objeto de request. Pera aí. Deixa eu só iniciar novamente aqui. PHP artisan serve. Você vai ver que lá no meu navegador, olha só, apareceu aqui o objeto request, onde no objeto request ele tem tudo isso aqui, ó. E tudo isso aqui está sendo construído aonde? Está sendo construído no index.php. Na hora que a pessoa entra no site, automaticamente já é criado tudo isso. O Laravel já deixa tudo prontinho isso para nós. Então tudo está acontecendo no index.php. Provavelmente está criando tudo aqui, ó, nesse request.php. Aqui está criando esses métodos aqui de baixo, está criando tudo aqui. Tá vendo aqui, ó, server name, localhost. Olha só, server name, cadê o server name? Aqui, ó, server name 127.0.0.1, array replace, enfim. Server port 80, HTTP host, enfim. Ele está criando tudo aqui está criando. Está criando o objeto de request, está criando no index.php. Então tudo está acontecendo no index.php. Se eu comentar alguma coisa aqui dentro, provavelmente a aplicação vai dar um erro, vai crashar, vai dar problema. Então tudo está acontecendo no index.php. Isso tem que ficar claríssimo para você. E o tempo para você aprender isso, eu coloquei um mês chutando alto, viu? Chutando alto, porque isso aqui você entende, será em uma semana você já aprende como funciona isso aqui. Então estou dando prazo de um mês para você aprender isso daqui. O próximo passo do mapa é sobre a estrutura de pastas e arquivos do seu projeto. É importantíssimo esse passo. Eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você aprenda sobre a estrutura de pastas e arquivos e fique com ela. E melhore com o tempo. Veja como seu professor preferido cria a estrutura de pastas e arquivos e faça a mesma coisa. Copie literalmente na cara dura. Use a mesma estrutura, com o tempo você vai melhorar essa estrutura de acordo com a sua experiência. Eu posso falar isso por experiência própria. Quando eu estava começando a programar, eu assistia às aulas de um professor de fora do Brasil. Eu ainda assisto às aulas dele, ainda hoje. Daí o que eu fazia? Como eu ainda não tinha experiência, eu via ele criando um site, um sistema, alguma coisa, e eu copiava literalmente a mesma coisa que ele fazia. Eu fazia literalmente a mesma coisa. A estrutura de pastas e arquivos que você está vendo hoje, a espinha dorsal foi desse cara que eu peguei. Então o que eu fiz? Eu peguei a mesma estrutura e fui programando em cima dela. E com a experiência, adivinha o que aconteceu? Eu fui melhorando. Eu fui alterando para o meu estilo de programação. Mas só que a espinha dorsal que eu copiei desse cara ainda existe hoje. Se você assistir as minhas aulas, a espinha dorsal que eu copiei daquele cara, você está vendo hoje nas minhas aulas. Mas só que eu alterei algumas coisas para seguir o meu estilo de programação. Então você vai copiar a estrutura de pastas e arquivos de algum professor seu e com o tempo você vai melhorando. Por quê? Porque você ainda não tem experiência, você ainda não sabe, por exemplo, onde você coloca suas views, você não sabe onde coloca o index.php, porque muitas pessoas ainda colocam o index.php aonde? Colocam na raiz do projeto. Não é assim. Onde você coloca os seus assets, ou seja, as imagens, o JavaScript, o CSS, onde você coloca? Você precisa saber onde colocar isso. E como você ainda não tem experiência, você tem que copiar a estrutura de uma pessoa. E com o tempo, com a sua experiência, você vai melhorando. Simples assim. Se você assiste meus cursos há muito tempo, sabe que eu uso uma estrutura de pastas parecendo sempre a mesma coisa. Mas se reparar bem, vai perceber muitas mudanças. Eu mantive a base, eu mantive a espinha dorsal, mas eu fui mudando. Com o tempo eu fui evoluindo como programador. Ou você acha que eu uso essa estrutura de hoje pegando tudo da minha cabeça? Não.
Não foi tudo da minha cabeça, não. Eu copiei de uma pessoa e fui melhorando com o tempo, simples assim. Eu copiei de uma pessoa na cara dura mesmo e fui melhorando com o tempo. Com a minha experiência, eu fui melhorando. E ainda hoje, eu tô mudando. Se você acompanha o meu trabalho, você sabe que eu tô constantemente mudando o nome de pastas, enfim. Porque eu vou fazer um teste e se eu gostar, eu continuo trabalhando dessa maneira, simples assim. Então, eu copiei de uma pessoa e fui melhorando com o tempo. É simples assim, bem básico. No começo eu copiei tudo e com o tempo e a experiência fui moldando essa estrutura para a minha maneira de programar. E o tempo para você fazer isso eu estou chutando lá em cima, mas muito lá em cima, estou chutando um mês. Isso aqui você aprende em umas 2 semanas no máximo, chutando alto também, umas 2 semanas você aprende, mas gastando ali um mês nisso aqui tá bom demais. Eu vou dar um exemplo para você de uma estrutura de pastas que eu utilizo hoje em dia, que eu copiei de um professor. Vamos ver se eu consigo pegar aqui. Vai ser esse Route Pro, CD Route Pro, que é lá do curso de rotas profissional. E eu vou abrir aqui no VS Code. Essa estrutura de pastas que você está vendo aqui ó, na barra lateral, tudo isso aqui, eu copiei de uma pessoa. Literalmente, eu copiei de uma pessoa essa estrutura de pastas e arquivos. Daí com o tempo eu fui melhorando. Ah tá, com exceção desse template aqui, porque esse template aqui, ele é o template que eu utilizei para criar um projeto, enfim. Então, por exemplo, esse app, esse public, dentro de app, toda essa estrutura aqui, eu fui copiando de uma pessoa. E essa pessoa, como ela já tinha uma certa experiência, ela sabia que, por exemplo, colocar o controllers, a pasta controllers dentro de app é a coisa correta. Colocar aqui interfaces dentro de app também é a coisa correta. Enfim, ele sabia quais eram as coisas corretas. Então, se eu copiei de uma pessoa que já tem uma experiência, que já sabe fazer as coisas corretamente, por consequência, eu vou fazer as coisas corretamente também. Porque se você for pegar a estrutura de um framework, você vai ver que vai ser muito parecido com isso aqui. Claro que vai ser alterando uma coisinha ou outra, mas vai ser bem parecido com isso aqui. Então, eu copiei a estrutura de uma pessoa que já tem uma certa experiência. E com essa experiência, ele já sabia onde colocar certas coisas. Certas coisas não, ele já sabia onde colocar tudo. Daí eu copiei a estrutura dele e copiando a estrutura dele, eu já fazia a coisa certa. Daí com o tempo eu fui melhorando, eu fui tendo mais experiência, eu fui colocando uma coisa aqui, uma coisa ali. Antigamente eu colocava essa pasta library, eu colocava o nome de classes. Depois eu coloquei como... eu não lembro outro nome que eu tinha colocado, acho que é Acme, alguma coisa assim. Depois eu percebi que o library é um bom nome, porque o library... O CodeIgniter ele trabalha com esse nome. Eu achei bem legal. Library são as minhas bibliotecas, são as minhas classes que eu trabalho no meu dia a dia, que eu mesmo crio. Então eu fui melhorando. Por exemplo, aqui no database. Eu posso pegar e colocar esse database aqui? Posso pensar em colocar em algum outro local? Não. Mas aqui dentro do database, por exemplo, eu coloco modules. Depois aqui dentro do database também eu coloco, sei lá, migrations. Eu coloco uma coisa relacionada com o banco de dados. Mas tudo isso... Eu comecei copiando a estrutura de uma pessoa, fui tendo experiência, fui vendo como funcionam os sistemas do PHP e fui adaptando essa estrutura para o meu jeito de programar. Então é isso que eu quero que você faça. Copie de uma pessoa e vai alterando conforme a sua experiência. Por exemplo, aqui também a pasta de views. Eu não sabia que aqui eu tinha que colocar a pasta de views. Depois eu, com essa pessoa, fui aprendendo que é aqui que eu tenho que colocar a pasta de views. As rotas eu tenho que colocar aqui também, enfim. Esse nome aqui, ó, web.php, de onde que eu peguei? Eu peguei lá do Laravel. Então, tá vendo como eu vou pescando uma coisa aqui, uma coisa ali? Essa pasta library aqui, eu peguei do CodeIgniter. Eu tive uma inspiração. Inspiração quer dizer roubar. Eu roubei esse nome do Laravel. Esse web.php aqui, eu copiei também do Laravel. Quer dizer, esse library foi do CodeIgniter. O web aqui foi do Laravel. E se eu estiver trabalhando aqui, por exemplo, criando uma API, eu criaria aqui um arquivo chamado api.php, que eu também copiaria do Laravel, simples assim. Então eu mantive uma espinha dorsal e fui melhorando com o tempo, fui mudando uma coisa aqui, uma coisa ali, fui pensando uma coisa de um framework aqui, pensando uma coisa de um framework ali, e assim eu vou evoluindo com o tempo. É bem simples, né? Então eu quero que você trabalhe com uma mesma estrutura de pastas. Por que isso é importante? Porque quando você cria um projeto, na hora que você já começa a criar a estrutura de pastas e arquivos, você já sente que você já está programando, que você já está criando um sistema. Isso te dá um pique maior. Então,
Por exemplo, você cria um projeto e já cria a pasta public, cria a pasta app, cria aqui dentro da pasta public o index.php. Dentro do index.php você sabe que todas as requisições passam por aqui. Você já coloca aqui, dá um require nas suas rotas. No Bootstrap já tem aqui chamada o autoload, já tem o session start, enfim, você já está começando a programar, você já está sentindo que você já está conseguindo evoluir, criando o sistema que você quer criar. Então, na hora que você cria um projeto, na hora que você vai criando as pastas, você já vai sentindo que você já está programando, que você está evoluindo. Isso aqui é bem poderoso também. Então, a próxima coisa, o que é? Vamos lá, a próxima coisa é... essa parte aqui é muito legal. A prática e liberdade criativa. A prática e liberdade criativa. Você não concorda comigo que quando praticamos alguma coisa, quando repetimos uma coisa, nós tendemos a ficar melhor nessa coisa? E por que isso? Olha só o que eu vou falar para você. Olha só o que eu estou falando desde o começo dessa aula. Porque estamos aprendendo ativamente. É um aprendizado ativo. Estamos repetindo. Por favor, entenda isso. Estamos repetindo. Estamos ativamente fazendo o que estamos querendo aprender. Se tem uma coisa nessa aula que eu posso te garantir com 100% de certeza, é o seguinte. Se você ficar somente aqui na frente do computador, na frente do monitor, vendo uma aula, ou ficar ali lendo um blog, lendo um livro a respeito de um assunto que você quer aprender, somente ali parado, recebendo, somente com aprendizado passivo, você não vai aprender de jeito nenhum. Eu te garanto com 100% de certeza que você não vai aprender nada, você só vai aprender como? Somente com o aprendizado ativo, somente fazendo, somente praticando. E quando nós vemos outras pessoas fazendo uma coisa, nós podemos roubar a ideia. Nós podemos roubar a ideia de como fazer essa coisa, até ter experiência suficiente para fazer da nossa maneira. Pega eu como exemplo. Então, quando você me vê criando, será um site, criando um sistema de login, criando qualquer coisa, eu quero que você roube a minha ideia, você roube o meu código, faça o que eu estou fazendo na aula. Até quando? Até você ter experiência suficiente para fazer da sua maneira. Então, tudo isso se baseia no quê? Se baseia em você praticar. Você praticar muito. Você praticar e você praticando, você está tendo um aprendizado ativo. E não adianta. Não adianta mesmo. Quando estamos começando, nós precisamos ver como outras pessoas fazem. Nós precisamos emular como essa pessoa fez e com o tempo e experiência faremos melhor e da nossa maneira. Então, quando você me vê criando alguma coisa em uma aula, você tem que me emular, você tem que copiar o que eu estou fazendo e com o tempo e a experiência, você vai fazer melhor e da sua maneira. Então, quando você está começando, você não tem tanta experiência em nada. Quando eu comecei, o que eu fiz? Eu comprei um DVD lá da comunidade web, não sei se eu já falei para você nessa aula, eu acho que não, um DVD lá da comunidade web, demorou ali umas 2 semanas para chegar em casa. Esse DVD era lá do curso de PHP orientado a objetos. E você acha que tinha algum suporte? Não tinha nada de suporte não. Você comprou, agora se vira, nós mandamos para você, agora você se vira. Já hoje, você tem que dar graças a Deus por você ter canais como o meu. Por quê? Com o meu canal, eu passo praticamente tudo de graça para você e embaixo de cada aula você pode fazer uma pergunta e eu posso tirar a sua dúvida. Então, como você está começando, você não tem tanta experiência ainda, você tem que emular o que outras pessoas fazem. E como que eu emulava? Eu comprava um DVD e fazia o que a pessoa mandava fazer. E o resto eu fui aprendendo na raça, fui aprendendo ali na raça. Hoje eu posso te passar aqui, ó, de mão beijada, para você aprender tudo facilmente. Olha esse mapa que eu estou passando para você. Com esse mapa aqui você aprende tranquilamente. Então agradeça e aproveite que você tem hoje o YouTube. Aproveite e agradeça que hoje temos o YouTube. E você pode ver qualquer curso de graça, e pode aprender de graça. Então você pode ver qualquer curso de graça, claro, desde que esse curso esteja de graça, e você pode aprender de graça. E claro, você tem o suporte. Pelo menos no meu canal, você tem o suporte. Você pode perguntar embaixo de cada aula, claro que seja alguma coisa a respeito
a respeito do assunto da aula, eu respondo sem problema nenhum. E uma dica que eu te dou é o seguinte, quando você está aprendendo com o YouTube, que é o melhor canal para você aprender hoje, é o YouTube, você utilize esse Video Speed Controller que eu já falei para você nessa aula, que é essa extensão aqui que tem para o Firefox e o Chrome. Lá no canto esquerdo do vídeo vai ter um maisinho e um menuzinho. O maisinho coloca mais velocidade e o menuzinho ele vai com menos velocidade. Então, quando você vê a tela do seu editor ou da sua IDE ali piscando, sem vir sequer uma ideiazinha para te ajudar do que fazer, eu recomendo que você faça o seguinte. Olha só, você não concorda comigo que todos os projetos que você está começando a desenvolver, eles têm praticamente a mesma estrutura? Claro, com exceção dos frameworks. Se você estiver trabalhando com framework, não é a mesma coisa. Mas quando você está criando um projeto seu do zero, você não concorda comigo que é praticamente a mesma estrutura sempre? É praticamente a mesma espinha dorsal sempre? Então, sabendo disso, eu recomendo muito que você faça um to-do. Você faça, tenha um passo a passo para você desenvolver o seu sistema. Eu aconselho muito que você siga o seguinte, que você crie primeiro a estrutura de pastas e arquivos. A estrutura de pastas e arquivos que eu falei para você roubar do seu professor. Então, primeiro, crie a estrutura de pastas e arquivos. E por que eu estou falando para você fazer esse to-do, fazer todas essas tarefas aqui? Pelo seguinte, porque quando você começa a criar um projeto, na hora que você abre o seu editor e não vê nada ali, literalmente nada, o que isso passa para você? Passa um desânimo absurdo. Olha só, eu vou abrir aqui o terminal. Vamos supor que eu esteja criando um site. Crio aqui a pasta site, entro nela e abro, cd site. E agora eu abro aqui no VS Code. Olha só essa tela, que deprimente ver essa tela. Isso aqui dá um desânimo total. E quando você começa a criar coisas no seu projeto, isso te dá a sensação que você está progredindo. E isso te dá mais ânimo, te dá mais vontade de continuar. Isso pode parecer besteira, mas não é. Isso pode parecer besteira, não é. Eu posso falar por experiência própria. Na hora que você está ali criando coisas, isso te dá a sensação de que você está evoluindo. Então vamos voltar aqui. Crie primeiro a estrutura de pastas e arquivos e depois crie o index.php agora que pega. O index.php, ele obrigatoriamente tem que estar dentro da pasta public. Por favor, coloque o index.php na pasta public. Tem que estar na pasta public. Desculpa gritar na sua orelha, mas tem que estar na pasta public. Porque eu vejo muitas pessoas colocando o index.php, colocando ali na raiz do projeto, mas não é isso. Por favor, não é isso. Tem que colocar dentro da pasta public. E você precisa saber que o index.php, isso aqui não é tanto um to-do, isso aqui é mais um conhecimento que você tem que ter antes de começar um projeto. Você precisa ter a noção que o index.php, ele vai receber todas as requisições. Todas as requisições vão passar pelo index.php. Todas as requisições vão passar pelo index.php. Se você está fazendo diferente, você está fazendo totalmente errado. Você está fazendo totalmente, absurdamente errado. Então, todas as requisições têm que passar pelo index.php. E se você não gosta do Composer, eu tenho uma má notícia para você. Você também está fazendo errado. Porque se você não trabalha com o Composer hoje, você está fazendo de uma maneira... Eu não vou falar assim que está errado. É que com o Composer fica tudo tão mais rápido, tão mais simples, que você não faz ideia. Então, por favor, aprenda o Composer. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link de um curso sobre o Composer que eu criei faz um bom tempo já, mas você pode utilizá-lo tranquilamente hoje em dia. Então, vou deixar aqui embaixo na descrição o link do curso sobre o Composer. Então, inicie o Composer e faça o autoload das classes lá dentro do Composer.json. Então, isso aqui eu ensinei lá no curso de PHP orientado a objetos, que eu também vou deixar aqui embaixo na descrição. E dê um require no autoload.php do Composer no index.php, lá no início do index.php. Então, inicie o Composer e faça o autoload das classes dentro do Composer.json. Isso aqui eu mostrei para você lá no curso de PHP orientado a objetos. E por coincidência, olha só, por coincidência, um dos passos aqui é aprender o quê? É aprender o
PHP orientado a objetos, olha só. E no PHP orientado a objetos eu ensino o quê? Eu ensino Composer, olha só que coincidência. Então, você precisa fazer um autoload dentro do arquivo composer.json e chamar esse autoload lá no index.php, lá no comecinho do index.php. Aqui tá meio que redundante, né? Colocando o index.php aqui, lá no início. E outra coisa, inicie a sessão e também coloque no início do index.php. Então, no index.php você também coloque no caso, você inicie também a sessão. Agora eu vou te mostrar na prática como fazer tudo isso. Eu já sei que você já sabe fazer tudo isso, mas eu vou fazer para você entender. Primeiro, eu já criei a pasta site, já abri aqui no VS Code. Agora eu vou criar a minha espinha dorsal. Eu vou criar aqui a estrutura de pastas de arquivos. Eu vou colocar aqui a pasta public. Dentro vai ter o quê? Adivinha? Vai ter o index.php. Dentro também da pasta public, eu vou criar uma pasta chamada assets. E dentro eu vou criar uma pasta chamada JS. Eu vou criar também uma pasta chamada CSS e também dentro uma pasta chamada IMG. Pronto. Agora venho aqui na raiz do meu projeto, crio também uma pasta chamada app, crio dentro uma pasta chamada library, que é onde vão todas as minhas classes. Eu vou criar a pasta database, eu vou criar a pasta controllers, eu vou criar também a pasta views, para todas as minhas views. Eu acho que assim já está de bom tamanho. Então essa é a minha espinha dorsal. Agora fala para mim a verdade. Fala para mim a verdade. Na hora que você vê toda essa estrutura de pastas e arquivos aqui prontinho, isso te dá um ânimo muito grande. Fala a verdade. Dá um ânimo legal para você continuar a desenvolver aqui o sistema. E agora o que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui no index.php. Coloco o quê? Session start. E agora coloco também o require do autoload, aqui é session. Mas só que o autoload, ou seja, o composer, eu não iniciei ainda. Então eu venho aqui e coloco o composer init. Pronto, já iniciei aqui o composer. Então eu vou dar um enter até o final aqui para gerar o composer.json. Foi gerado o composer.json, posso deletar aqui a pasta src. E aqui dentro do composer.json vou ter aqui o autoload dele. O namespace que começa com app, eu vou procurar aonde? Eu vou procurar dentro da pasta app. Pronto. Agora vem aqui de novo no terminal composer dump -autoload. Beleza. Agora eu vou pegar esse arquivo aqui, ó, que está dentro de vendor, esse autoload aqui, e vou chamar aqui dentro do index. Vem aqui, coloco um require, voltar no nível, vou pegar o vendor e o autoload.php. Pronto. Você já tem uma estrutura bem legal e bem profissional, tudo aqui certinho, bonitinho. Agora fala pra mim, na hora que você vê tudo isso aqui prontinho, certinho, bate aquele ânimo, não bate? Bate aquela vontade de programar, com certeza absoluta. Isso eu te garanto também, porque isso acontece comigo. E outra coisa que eu recomendo que você faça é trabalhar com o Git e o GitHub. Se você não sabe trabalhar com o Git e nem com o GitHub, eu vou deixar aqui embaixo na descrição também um link de um curso que eu estou criando ainda, mas já tem aula pra caramba. Um link do curso de Git e GitHub na prática. Então vem aqui no terminal e coloco um Git init. Agora vem aqui na raiz do meu projeto e crio um .git ignore. E coloco aqui dentro o vendor. Pronto, daqui ó. O seu projeto já com uma espinha dorsal prontinha, certinha para começar a desenvolver o seu sistema, o seu site ou o que quer que você esteja desenvolvendo. Então pronto, você já tem aqui o básico pronto e muito bem feito. Você já tem o básico pronto e muito bem feito. Você já tem a espinha dorsal pronta e muito bem feita. Feita de uma forma profissional. Agora vem o problema. Você já criou toda a estrutura do jeito que eu falei para você criar. Mas e agora? Você vê esse bendito desse cursor aqui piscando, piscando, piscando. E você fala, e agora? O que eu faço? Vem comigo, olha só. Lembra que eu falei para você que todas as requisições elas passam pelo index.php? Então, se todas as requisições elas passam pelo index.php, o que é o mais óbvio? O que é o mais lógico? O mais lógico é que eu comece programando aqui no index.php, porque todas as requisições passam por aqui. Então, eu começo programando direto no index.php.
Então, sabendo disso, que você vai começar programando direto no index.php, porque todas as requisições passam por lá, a partir desse momento vem a cópia descarada e sem medo de outras pessoas. Aquela cópia ali que você vai copiar tudo da outra pessoa. Então, por exemplo, se você quer criar um site, pega um professor, pegue eu, que já desenvolveu um site e copie tudo o que ele fez. Então, vamos supor que você quer criar um site utilizando o padrão MVC. Eu já criei aqui no canal, se eu não me engano, umas 2 ou 3 playlists somente trabalhando em cima do MVC. Então pega essa playlist e copia na cara dura. Passa um óleo de peroba na cara e copia tudo, por favor, copia tudo. Agora, olha só. Agora copie o que outra pessoa ou outro professor fez. E uma coisa mágica vai começar a acontecer na sua cabeça. Sabe aquele conhecimento que eu te passei aqui em cima? Todo esse conhecimento aqui que eu passei, que você precisa aprender? Então, na hora que você assiste o que eu estou fazendo, o que eu fiz, e você começa a fazer o que eu fiz, e você começa a copiar também outro professor, e você já tem esse conhecimento aqui de cima, tudo isso aqui já consolidado, já aqui no seu cérebro, dessa maneira, assim, ó, com esse risco mais grosso, quer dizer que está consolidado aí na sua cabeça, uma coisa mágica vai começar a acontecer. Olha só o que vai começar a acontecer. Com esse conhecimento na cabeça, você vai começar a fazer ligações na sua cabeça. Então, com esse conhecimento, você vai começar a fazer ligações na sua cabeça. E essas ligações vão ficar mais fortes. E adivinha só o que vai acontecer. Você vai conseguir alterar o código e aos poucos, você vai conseguir alterar o código aos poucos e fazer da sua maneira. E por fim, você vai conseguir fazer tudo do zero. Então não tem mágica, não tem nada disso. É somente você ver o que as outras pessoas estão fazendo, o que um professor está fazendo, faz o que ele está fazendo, pratica pra caramba o que ele está fazendo e vai acumulando conhecimento na sua cabeça. Acumulando conhecimento na sua cabeça, você vai começar a fazer ligações na sua cabeça muito mais rapidamente. Muito mais fácil. Pega, por exemplo, um sistema de login. Eu tenho aqui no canal também um curso de login com PHP, que você pode copiar, que ele está muito legal. Se você ver uma pessoa fazer e depois copiar, no caso pega o que eu fiz e copia. Com o conhecimento acumulado que você já tem, suas ligações vão ficar muito mais fortes e você vai fazer esse login do seu jeito, simples assim. Tudo está ligado, por favor, preste muita atenção nisso. Tudo está ligado com o conhecimento que você já tem e as ligações que seu cérebro ele vai conseguir fazer mais facilmente. Então, por isso que eu digo, copie sem medo, copie na cara dura mesmo. Copie sem medo as outras pessoas, adquira o máximo de conhecimento possível que puder e as ligações irão começar a se fazer na sua cabeça. E você vai fazer as coisas sem nem pensar 2 vezes. Quer dizer, você vai pensar 2, 3, 4 vezes, mas por ter vários caminhos possíveis que você sabe que pode seguir pela sua experiência e conhecimento. Eu acho que eu já falei aqui para você nessa aula. Se eu pegar 3 programadores e falar para cada um deles fazer um sistema de login, esses 3 programadores vão fazer um sistema de login praticamente diferentes um do outro. Por quê? Por causa do conhecimento que eles têm. Então, com o conhecimento que eles têm, as ligações vão começar a se fazer e eles vão fazer do jeito deles. Simples assim, não tem segredo, não tem segredo. Tudo se passa, tudo gira em torno do conhecimento que você já tem. Então por isso que eu falo para você, copia as outras pessoas, faz o que as outras pessoas estão fazendo. Copia, acumula conhecimento nessa sua bendita cabeça. Acumula conhecimento, porque você vai começar a fazer ligações muito mais rapidamente na hora que você vê outras coisas. E na hora que você nem imagina, você já vai começar a programar do seu jeito. Foi assim que eu comecei a fazer. Eu começava a ver algumas coisas na internet ali, não tanto pelo YouTube, porque o YouTube na época não tinha tanta coisa assim, mas eu via uma coisinha aqui, uma coisinha ali, ia testando uma coisinha aqui, uma coisinha lá, ia fazendo. Claro que no meu tempo não tinha tanto conhecimento disponível, então demorou um certo tempo para eu ter esse conhecimento. Mas hoje, nossa,
Eu consigo ter conhecimento pra caramba. Hoje, se eu quiser aprender, por exemplo, Python, eu sei que eu consigo aprender muito rapidamente. Por quê? Por causa do meu conhecimento. Então vamos lá. Deixa eu só tirar isso aqui. Se eu hoje quiser aprender um framework que lançou semana passada, eu conseguiria aprender rapidamente. Por quê? Com certeza não porque... Com certeza não porque eu sou um gênio. Muito, mas muito longe disso. Eu não sou nada nem perto de gênio. Passo muito longe disso, é porque meu conhecimento acumulado me faz fazer ligações muito mais rapidamente que pessoas que estão iniciando, que não têm conhecimento para fazer essas ligações. Pronto, é isso. E você não imagina a maravilha que é a liberdade criativa de uma tela em branco, no caso de uma tela em preto, porque aqui está um fundo preto. Você não imagina para mim, na hora que eu vejo essa tela aqui piscando, você não imagina para mim a maravilha que é, porque tem tantos caminhos para eu seguir para desenvolver o mesmo sistema. Então, se eu quiser criar, por exemplo, um MVC, hoje eu consigo criar de tantas maneiras diferentes que é uma maravilha para mim. Eu fico parado aqui pensando não como que eu vou fazer, não se eu vou fazer, mas quais das maneiras que eu vou utilizar. Isso aqui é uma maravilha que eu quero que você sinta isso. Isso é uma maravilha. E você só vai conseguir fazer isso como? Com tudo isso aqui que eu passei para você, copiando outras pessoas, tendo conhecimento acumulado na sua cabeça, conhecimento já consolidado na sua cabeça. E com isso, as ligações vão começar a fazer e você vai aprender muito mais rapidamente. Então você não imagina a maravilha que é a liberdade criativa de uma tela em preto, com o cursor piscando. Com o tempo, você vai ficar travado por tantas ideias diferentes para fazer uma coisa só, e não por falta delas. E por fim, viu como é simples? Como é absurdamente simples? Tudo se resume ao quê? Ao estudo e prática, estudo e prática, estudo e prática. E com isso, acumular conhecimentos para o seu cérebro ele fazer as ligações muito mais rapidamente e muito mais fácil. Tudo se resume a isso. Pronto. Agora você tem o seu editor aberto, com o cursor piscando e muitas opções do que e como fazer. E para isso, eu te dou 3 meses. 3 meses dá tempo demais para você fazer tudo isso. Dá tempo de sobra para você fazer tudo isso aqui. Se você praticar pelo menos ali 1h30 a 2 horas por dia. Então, a partir de agora, não tem mais nada relacionado ao mapa. Só vou passar algumas sugestões de leitura que não se relacionam com o PHP, mas vão te ajudar a aprender, que para mim é o mais importante hoje. Para mim, o mais importante hoje é aprender a aprender, é entender como que o seu cérebro ele funciona. Tudo isso aqui que eu estou falando para você a respeito das ligações, claro que não fui eu que inventei isso aqui. Tudo isso foi de leituras que eu fiz e também, claro, da minha experiência prática. Então, a partir de agora, não tem mais nada relacionado ao mapa. Só vou passar algumas sugestões de leitura que não se relacionam com o PHP, mas vão te ajudar a aprender, que é o que você vai fazer, que é o que vai fazer você aprender muito mais fácil e rápido. E o que eu vou falar abaixo não é um papo de coach, essas coisas, até porque eu detesto esse negócio de coach. Mas são livros que, na minha humildíssima opinião, vão te ajudar muito a se desenvolver. E não só a se desenvolver como programador PHP, mas sim como pessoa também. Porque na hora que você entende algumas coisas, a sua vida acaba ficando muito mais fácil, muito mais tranquila. E o primeiro livro é A Educação da Vontade. Esse livro aqui, ele é espetacular. E claro que todos esses livros que eu vou passar aqui para você, eles são espetaculares e claro que eu li todos. Eu falo é claro porque eu não passaria para você livros para ler que eu não teria lido. Então todos esses livros aqui eu já li. Então esse primeiro aqui, A Educação da Vontade, ele é fenomenal. O outro é O Controle Cerebral e Emocional. Esse daqui, algumas pessoas podem achar estranho, por quê? Porque ele foi escrito por um padre. Então se você não é católico, pode ser um pouco estranho para você, mas eu aconselho muito que você compre esse livro. Por quê? Porque aqui ele passa exercícios que não tem nada a ver com religião e que vai te ajudar imensamente, isso eu te prometo. Tem esse aqui que é o Ultra Aprendizado, como o nome já diz, ele vai te ajudar a aprender. O outro é esse daqui, Aprendendo a Aprender. Lembra daquela imagem que eu mostrei para você, daquele traço um pouquinho mais forte que toda hora eu mostro para você? Eu peguei desse livro aqui. Inclusive, se eu fosse você, eu começaria lendo por esse aqui, Aprendendo a Aprender. O outro é Hábitos Atômicos.
Então, esse livro aqui, Hábitos Atômicos, ele mostra, claro, como o nome já diz, como é que você cria hábitos. Vai te ajudar imensamente. E o último é o Mindset. Esse livro aqui, eu tenho que confessar para você, eu tinha um pouco de preconceito com ele, porque eu via coaches falando de Mindset, e como eu não gosto muito de coach, eu acho um pouco, sei lá. Eu via eles falando de Mindset, mudar o Mindset, eu falava, sei lá. Mas na hora que eu li esse livro, eu falei, até que interessante, eu gostei pra caramba desse livro. E claro que esses livros aqui, eles não são para você aprender o PHP, eles são para você se desenvolver como pessoa. E você se desenvolvendo como pessoa, por exemplo, você criando hábitos melhores, você tendo um mindset diferente, você aprendendo a aprender, você controlando o seu cérebro e suas emoções, você educando a sua vontade, você vai aprender tudo isso aqui muito mais facilmente. Então eu aconselho muito que você leia esses livros aqui. Então eu espero que você tenha gostado desse mapa. Se você gostou, deixe o seu like aqui embaixo e se inscreva no canal. Valeu, um abração e até a próxima.